Muito bem, senhores, estamos gravando o conteúdo de hoje. Aqueles que têm algum problema aí de disponibilidade de vídeo ou áudio, por favor, se retire da sala e acesse o nosso conteúdo posteriormente aí no YouTube, tá? Como conteúdo aí complementar dentro das nossas possibilidades, a gente vai passar para vocês aí o funcionamento dos contadores, tá? Assim como temporizadores, eles eram os tais dos contadores de tempo que a gente apresentou para vocês, né? A terminologia que usamos foi: eu conto ciclos de tempo, ciclos de segundos, ciclos de milissegundos, ciclos de décimos de segundo e por aí vai. O módulo ou bloco contador, ele refere-se a um contador de evento, tá? Então ele não conta numa base de tempo, mas sim ele conta quantos eventos ocorreram, né? Quantas provocações de continuidade lógica surgiram na entrada do bloco de contagem. Tá? Um exemplo que eu costumo dar para vocês é o seguinte: pensa uma caixinha de 10 por 10 por 10 centímetros, passando num sensor de presença. Ok? E compara com uma caixa de 100 por 100 por 100 passando num sensor de presença. Tanto a caixinha pequena como a caixinha grande referem-se a um único volume. Tá? Então, se uma esteira ela tem uma determinada velocidade, uma velocidade constante, né? Na caixinha pequena, ela vai gerar um pulso relativamente rápido. Já naquela caixa que é grande, que é 10 vezes o tamanho da caixa anterior, ela vai gerar um pulso relativamente lento. Mas, de qualquer forma, na primeira e na segunda situação, nós temos um único pulso em cada um dos eventos. Isso se dá por conta do módulo contador, normalmente trabalhar com o quê? Com o que a gente chama de borda de sinal. O que é uma borda de sinal? É aquele momento de transição que aquela entrada está em 0 e vai para 1, ou que está em 1 e vai para 0. Né? Isso é o que a gente chama de borda. Borda de subida quando está de 0 para 1, borda de descida quando está em 1 para 0. Tá? Então, duas informações básicas sobre contadores. Contadores contam eventos e contadores trabalham com bordas de sinais, seja borda de subida ou borda de descida. Até aqui tudo bem? Nós já vamos detalhar um pouco mais sobre isso. Tá? Dois tipos de contadores básicos. O tal do counter up, ou seja, o contador para cima, o contador de incremento. Tá? Ele incrementa a contagem de 0 vai para 1, de 1 vai para 2, de 2 vai para 3 e assim por diante. Tá? Esse é o tipo do contador incremental. A simbologia, né, a caixinha, o bloco de contagem é muito semelhante ao temporizador, que a gente já apresentou a vocês. Ele tem um endereço referencial, né, ou seja, qual é o endereço do módulo de contagem. Contador 01, contador 02 e assim por diante. Ele tem um indicativo, a simbologia, né, do tipo de contador, counter up, simbolizado aqui por CU. Ele tem a saída de exit aqui, a saída, o que vai acontecer com esse bloco depois que ele atingir a contagem. Existe um endereço de preset, ou seja, quantos ciclos eu quero que esse módulo totalize, né? São 10 caixas, eu vou colocar o número inteiro 10. São 100 caixas, eu vou colocar o número inteiro 100. Né? É um pack de refrigerante de 6 unidades, eu vou colocar o número 6 aqui. E assim como o temporizador, ele também tem o cxx.v, que é o valor imediato ali daquela contagem, a variável instantânea de quanto ele já totalizou naquele momento. Vamos ler um pouquinho da teoria aqui. Ó. Essa instrução faz a contagem de pulsos com o incremento de uma unidade a cada vez que o contato associado à entrada CU
muda do estado desligado, nível lógico 0, para o estado ligado, nível lógico 1. Ou seja, o que ele considera como evento, se é de 0 para 1, é borda de subida. É no instante que o sensor de presença, por exemplo, for acionado. É no instante que uma botoeira for pressionada. É no instante que um sensor de fim de curso seja acionado. Tá? Quando o valor do contador se iguala ao valor de preset, então a saída E do contador será acionada. Então ele mantém a saída E desligada. Quando o número de eventos ocorrerem na entrada do counter up, em número igual ao counter preset, ele joga a saída para nível lógico 1. Detalhe, a forma mais fácil de explicar isso aqui, novamente, é a tal da carta de tempo. Está aqui, ó. Entrada aí 0.0 está sendo monitorada, garantindo a continuidade lógica no counter up, disponibilizando o sinal na saída que é 0.0. Percebam, ó, número 4. São 4 ciclos de leitura de eventos que vão habilitar a minha saída que é 0.0. No valor instantâneo, ó, ocorrendo o primeiro pulso na entrada de 0.0, ele totaliza 1. Segundo pulso totaliza 2. Terceiro pulso totaliza 3. Quarto pulso totaliza 4. Como esse 4 é idêntico ao valor de preset, perceba a linha de chamada aqui, ó. A saída que é 0.0 vai para nível lógico 1 no instante que eu percebo a borda de subida desse sinal. A quarta borda de subida é que habilita a saída do meu módulo contador. Até aqui, alguma dúvida? Então vamos lá, até aqui, que é o que a gente está falando. Então, professor, tirou uma dúvida, por gentileza. Diga lá. Então, ele sempre vai alcançar o nível lógico 1 quando ele bater no 4, é isso, né? A saída será energizada quando o número de eventos, ó, isso aqui não é o número de eventos no CV? Sim, sim. Quando esse número de eventos for igual ao do preset. Então, se aqui eu definir que é 12, eu preciso de 12 pulsos. Se no preset eu definir que é 100, eu preciso de 100 pulsos. Se eu definir que é 30.000, eu preciso de 30.000 pulsos. É um módulo, é um bloco programável, né? Assim como tudo no CLP funciona nesse formato, ele também é um bloco programável. Então eu tenho que dizer para ele, olha, eu quero que você conte determinado número de eventos. A partir desse número de eventos totalizados, ele vai habilitar a saída. Ah, entendi. Obrigado, professor. Ok? Então, não é porque está 4 aqui que ele só funciona de 4 em 4. Não. Mais alguma dúvida? Comentários? Nada? Então tá bom. E se eu gerar um quinto pulso aqui, ó? Se eu gerar aqui, ó, um quinto pulso, o que acontece? Normalmente, ele vai armazenar o 5 no C0.V e vai permanecer em nível lógico 1. E um sexto pulso? Ele vai armazenar o número 6 no código aqui no C0.V e vai manter o nível lógico 1. Ou seja, N pulsos ele vai continuar totalizando aqui, ó. E ele vai contando, ele vai incrementando o valor da variável aí instantânea.
Então vamos analisar. Se o temporizador, a ausência do sinal na entrada, lembra desse detalhe? A ausência do sinal da entrada é que reinicializava o módulo, né? No caso do temporizador do tipo ON, quando eu tiro o sinal na entrada do temporizador, ele zera a saída. Como esse módulo trabalha com borda de subida, olha lá, a descida não faz nada para ele. É a borda de subida que manda ele contar. A descida não faz nada. Então, como é que eu zero essa contagem? Como é que eu uso esse módulo de novo aqui? Esse bloco, como que eu faço uma nova contagem no valor do preset que eu defini? Simples. Esse bloco tem uma segunda entrada que no counter-up permite que ele seja resetado, zerado. Zerado quem? O valor do C00.V. Então, quando eu habilito a entrada em 0.1 nesse projetinho exemplo aqui, ó, eu estou mandando o sinal de continuidade lógica para o reset do bloco. E uma vez que esse bloco recebe um reset, o que ele reseta? O valor instantâneo. Se o valor instantâneo é zero, o zero é diferente do preset, não é? Se o meu valor é menor do que o valor do preset, o que acontece com a minha saída? Desliga a saída do bloco. Tá claro isso? Tá claro, professor. Gero quantos pulsos eu quiser aqui. A partir do instante que esse pulso for igual ou maior ao valor do preset, eu ligo a saída. Independente do valor da contagem que eu tiver aqui, se eu tiver a contagem em 3, ainda não deu o valor do preset. Se eu gerar um sinal em reset, isso aqui vai para 0. E eu vou ter que contar 4 ciclos novamente. Então perceba aqui, ó, o finalzinho da carta de tempo é exatamente isso. No instante que a entrada em 0.1 é acionada, veja, o reset também é definido por borda de subida. Assim que ele percebe essa borda de subida, ele zera o C00.V e manda para nível lógico 0 a saída do bloco contador. Dúvidas? Comentários? Professor, tira uma dúvida. Diga. Então, quando ele estiver no reset, ele também vai sair nível lógico 1? Repete a sua pergunta. Quando ele estiver no reset, ele também ele vai emitir nível lógico 1? Não. Quem que está em nível lógico 1 aqui, ó? É o I0.1, ó. É a entrada do bloco. Quando eu gero o sinal no 1 na entrada do bloco, ó a fase aqui, ó, no instante que acontece. Eu mandei 1 para o reset, eu mandei 0 para a saída. Exatamente, essa é a pergunta. Quando o I0, né, 01, está saindo do nível lógico 1, é o reset. Então, isso desliga a saída, certo? Por quê? Porque, ó, e se tivesse I05 aqui, seria o I05. Se tivesse o endereço I07, seria o I07. No exemplo, o endereço 01 é o que garante a continuidade lógica aqui no reset. Por isso que quando vai para 1, o reset é acionado. Eu não sei se eu não entendi sua pergunta, ou se você entendeu essa resposta, agora não sei, me fala aí. Então, uma suposição, realmente, independente do endereço, se é O1 ou O2, independente, e I02, I03, independente. Eu digo que, assim, quando for aqui no endereço o 00, né, professor?
E 00 aqui. O 00, ó, o 00 é Exatamente. contagem de evento. Exatamente. Então, assim, ele tem que estar nível lógico 1 4 vezes para poder Mandar ligar. a saída para 1. Perfeito. Exatamente. Agora, quando for a saída 01, ela vai continuar mandando nível lógico 1 para poder manter fechado, ou ele só manda um pulso de nível 1 e volta para o 0 novamente? Um único pulso, ó. Um único pulso no reset é o suficiente para derrubar a saída. Ah, entendi. Obrigado. Existem CLPs, existem ferramentas, mas aí é ferramenta específica, tá? Da mesma forma que ele tem o counter up, que incrementa, ele tem um counter down no mesmo bloco. Por que isso? Entrou 5, tirei 3, ele faz a diferença. Ok? Se tiver 5 pulsos no up e 3 pulsos no down, qual que é o valor de referência aqui que vai ficar? 2. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Entendi. Mas isso é uma ferramenta muito específica para alguns modelos de CLP. A questão é, nosso curso é focado sempre, né, no que funciona para um, que funciona para todos. Todo CLP tem um counter up. Assim como todo CLP tem o que a gente chama de counter down, contagem decrescente, que a gente já vai falar daqui a pouco. Tá? Agora, blocos que tenham counter up e counter down sintonizados já não é qualquer CLP. Então a gente nem comenta muito, né? Porque começa a ter uma caracterização muito específica, né, do produto. E aí parece que a gente está defendendo a marca A ou a marca B. Então a gente não cita que existe, mas não fomenta nenhum modelo. Ok? Respondendo diretamente a sua pergunta, para ligar a saída nesse programa, com esse número 4, eu preciso de 4 pulsos na entrada 0. Para desligar essa saída que é 0, um único pulso no endereço 01 é o suficiente para desligar a saída 00. Tá? Sendo bem objetivo em cima da tua pergunta, é isso. Obrigado, professor. Realmente agora resumiu exatamente a dúvida. Obrigado. Fechou. Mais alguém com alguma dúvida? Essa parte que eu desci aqui, ó, ela falava exatamente aqui na parte teórica, né, ó, quando o reset, né, o módulo R do contador for habilitado, o valor do contador atual será igual ao valor 0. O reset for habilitado, o valor atual cxx.v vai ser igual a 0. E aí você tem aqui o descritivo de cada um dos endereços ou das variáveis que correspondem ao bloco. Né? Isso daqui está no manual lá, a partir da página 47, que é o manual que a gente passou para vocês. O que muda para o LED Sim? Não vai ser percento de I00, vai ser IP0. Aqui vai ser o IP1. Aqui vai ser o OP0. E aqui vai ser o contador 1. Contador 1, contador 2, contador 3 e assim por diante. Contador, né? Não nada a ver com contator. Contator é elemento de potência. Contador é elemento de contagem. Parte do software de programação do Ladder. Counter down. O que muda aqui? Vamos lá. Como é que eu sei se é um counter up ou um counter down? O counter up parece um CU aqui, né? O counter down parece um CD. Counter down, CD. Também tem um exit de saída. Também o endereço do contador.
Opa, não tenho mais um reset, mas sim eu tenho um preset. Qual que é a diferença do reset para o preset? O reset joga o valor instantâneo para 0. O preset joga o valor instantâneo para o valor definido aqui. Então, se eu definir aqui 10, quando eu gerar um ciclo, um sinal, uma continuidade lógica no counter down, o 10 vai para 9. Gerei outro sinal no counter down, o 9 vai para 8 e assim por diante. Quando o valor instantâneo cxx.v for igual a 0 no counter down, eu habilito a saída do enable. Tá aqui, ó, contador de novo programado para 4 ciclos. Gera o primeiro pulso na entrada em 0.0. De 4 vai para 3. Gera o segundo pulso. De 3 vai para 2. Terceiro pulso, 2 vai para 1. 1 vai para 0. No instante que o meu valor instantâneo em C0.v for para 0, olha lá, borda de subida, a saída do meu bloco vai para nível lógico 1. E vai permanecer em nível lógico 1 até que um ciclo de preset, ou seja, a continuidade lógica no endereço 01 ocorra. E esse desenho aqui está errado. Aqui seria CD e aqui seria P. Tal como está aqui, ó, CD e P. Erro de manual. Ok? Então, quando houver um sinal aqui, um pulso no preset, esse valor C00.V volta para o valor inicial, que é 4, e 4 é diferente de 0. Se 4 é diferente de 0, a minha saída, que é 0, permanece em nível lógico 0. Dúvidas aqui? Diferença básica dos dois módulos. De novo, se eu gerar mais um pulso aqui, o que acontece com o C0.V? Continua aí. Vai para 5. Outro pulso. 6. Outro pulso. 7. E assim por diante? Sim. E aqui, outro pulso. Ele vai para 4. Não, permanece em 0. Outro Ah, pulso. sim. 0. Outro pulso. 0. Aqui eu não corro risco de estourar pilha. Eu sempre vou do número inteiro para a variável 0. Do 0 ele não passa. Aqui não. Aqui eu posso atingir o valor aí de 65.535, que é a variável de 16 bits aqui que eu posso registrar. E quando eu estouro a pilha, eu posso ter resultados indesejáveis. Então, sempre que estiver trabalhando com counter up, eu tenho que proteger o sistema. Eu tenho que tomar cuidado com essa contagem aqui, de forma que ela nunca estoure num valor previsível, né? Ok? Quando eu uso o counter down, eu não tenho essa preocupação. Do 0 não passa. Como diz, né? Mamãe dizia isso quando vocês eram pequenininhos. Ah, deixa cair, do chão não passa. Pois é, do 0 também não vai passar. Então, do 0 aqui não vai haver problema. Dúvidas aqui? Vamos lá. Tá aqui, ó, nosso bloco de contador, tá aqui, ó, o counter
Counter 1. O valor de preset, 5. Chave 0.0. E 0.0 vai habilitar a contagem do contador 1. Chave 0.1 vai fazer o quê? Vai fazer o reset de quem? Do contador número 1. Então vamos lá, põe para rodar. Um ciclo. Estão percebendo aqui ó, o valor instantâneo do acumulador? Segundo ciclo. Percebam, quando eu fecho a chave, ele incrementa. Olha lá, ó. Fechei a chave, foi para terceiro. Abri a chave, permaneceu no terceiro. Quarto acionamento. Quinto acionamento. Foi para nível lógico 1. Tá, professor, mas não ligou nada. É claro, se eu não usar a continuidade lógica do contador para fazer nada, ele não vai fazer nada. Um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, quinto ciclo. Incrementou. Esse simulador, por exemplo, chegou no 5, ele não deixa passar. Ele simplesmente permanece com a entrada habilitada. Ok? Se eu vier com o sinal aqui em IP1, resetei o módulo, ou seja, aquele valor do acumulador foi para 0 e eu não tenho mais o sinal no AP. Tudo bem, senhores? Dúvidas aqui? Mestre, quer comentar alguma coisa enquanto eu abro o Keylogix aqui? Acho que não tem muito, né? Contador é uma coisa bem mais simples que temporizador, né? O contador, quando você quer utilizar contadores em instalações, de uma forma geral, instalações elétricas e tal, é uma coisa bem simples. Então, ele funciona basicamente igual a um contador eletromecânico, que grande parte daqueles que trabalham na indústria já devem ter visto com certeza, né? Então, Sim. não tem muito, só precisamos sempre lembrar que o contador ele necessita de um reset, né? Ou seja, como nós trabalhamos sempre com ações sequenciais, né? No caso, a nossa programação sequencial, chega num determinado instante que eu vou precisar contar novamente. Então, antes de contar novamente, eu preciso resetar, eu preciso, no caso do contador que conta para cima, ou seja, o contador up, eu preciso resetar, preciso fazer com que ele volte para a condição inicial, ou seja, contagem 0. E aí começo novamente a contar o número de eventos que eu previamente programei, ou, se for o caso, altero o número de eventos para que a contagem ocorra de outra forma. Exatamente. Não tem muito o que inventar aqui, pessoal. Aqui é direto ao ponto. Vamos lá, ó. Na entrada aí 0.0, conforme o exemplo. Aqui eu tenho o counter up, onde a gente faz o endereçamento. Coloco o número de ciclo, ó, vou definir 6 aqui para vocês não acharem que só funciona com 4. Que é 0.0 na saída.
endereço i0.1 no reset. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar um counter down aqui. Contador número 2, também de 6 pulsos. E eu vou colocar a entrada i0.0 e eu vou colocar aqui no preset o i0.1. E o counter down vai me habilitar a saída que é 0.1. O que eu espero demonstrar aqui? Quando que a saída 0 vai ser energizada? Quando o 0.0 der 6 pulsos, né, professor? Isso. E quando que 0.1 vai ser energizado? Quando i 0.0 também der 6 pulsos. Eu estou fazendo de propósito isso daqui para mostrar para vocês que tanto um contador como o outro trabalham de forma análoga. Vamos fechar aquilo que a gente não usa. Entradas digitais, saídas digitais. Acionei a entrada. Olha lá, ó. O counter up incrementou um pulso. O counter down decrementou um pulso. Quando eu volto para nível lógico 0, o estado permanece. Segundo pulso, olha lá, 2 e 4. Terceiro pulso, 3 e 3. Quarto pulso, 4 e 2. Quinto pulso, 5 e 1. O que eu falei para vocês? Esse cara aqui vai para nível lógico 1 quando atingir a contagem, e esse cara vai para nível lógico 1 quando chegar em 0. Mais um pulso, olha lá. Atingir a contagem de 6, valor atual igual ao valor do preset. Energiza a saída. Zerei o valor do acumulador, ó, 0 igual a 0, aciona a saída. Se eu fizer mais um acionamento, olha lá que eu falei para vocês, ó, ele vai incrementando. 9, 10, mas ele já ligou a saída, então ele não precisa mais desses pulsos. E a qualquer momento que eu fizer aqui um I01, o reset, 0 valor instantâneo. O preset joga o 6 que estava programado de novo para valor de contagem. E novamente, entre manter resetado e funcionar o bloco, olha lá, como é que o bloco se comporta? O reset é mandatório, o preset é mandatório. Por quê? Tanto o reset como o preset mantém saída desligada. Termo de segurança. Tá? Então, enquanto tiver resetado aqui, não adianta. Dúvidas, senhores? Dúvidas?
Então tá bom. Vou finalizar a gravação da aula e a gente conversa mais um pouquinho a respeito aí de outras atividades ou exercícios que a gente vai passar para vocês. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga mais. Sobre a questão do mapa de I/O, é a mesma forma que a gente faz? Mapa de inputs e outputs. Inputs, Isso. outputs. O que é um contador? É um endereço interno. Correto? Ele não é um input ou um output, ele é um endereço interno. Você está usando um contador para determinada coisa. Sim, é pertinente a declaração de um contador. Contador 1 está cuidando do ciclo de contagem da latinha de refrigerante. O contador 2 está contando quantos packzinhos de 6 unidades foram embalados. Tá? Então você pode até inserir essas informações, desde que você tenha o conceito que o contador não é uma entrada e não é uma saída. Ele é um elemento importante dentro da programação, tá? Mas ele não é nem entrada nem saída. Ele é uma variável interna. Tá claro Tá isso? certo. Tá É claro, questão sim. Obrigado. conceitual isso. Assim como os temporizadores. Um temporizador não é uma entrada, não é uma saída. Ele é uma variável interna. Mas é importante eu relatar, putz, eu estou com um programa com 32 temporizadores lá. Cada um faz uma coisa. Como é que eu sei o que cada um está fazendo? Se eu tiver uma documentação bem elaborada, eu vou saber o que cada um está fazendo. Ok? Tá ok, professor. Obrigado. Só não se esqueçam que projetos contadores também demandam a apresentação da carta de tempo. Né? Assim como foi apresentado para vocês aqui do modelo do manual. Isso aqui é a carta de tempo dos temporizadores, tá? Coloquei a entrada, coloquei a saída, coloquei o reset ou o preset, dependendo do contador que eu estou utilizando. Tá? Então não se esqueçam de apresentar projetos com a carta de tempo também. Dúvidas? Professor, Diga, Simeone. para fazer esse mapa de tempo, eu tenho que colocar todas as entradas? Todas as variáveis que são importantes ao funcionamento do processo, né? Até se, por exemplo, assim, eu tiver duas entradas com o mesmo endereço, só que uma é aberta e outra é fechada, eu preciso colocar as duas? Não. Vamos lá. Isso daqui é o estado do dispositivo que está do lado de fora do CLP. Essa referência aqui é nível lógico 0 e 1 dos dispositivos que estão do lado de fora do CLP. Não faz sentido você desenhar o I0 e o I0 barrado, que é um desenho inverso disso aqui. Não faz sentido isso. Por quê? Bom. Porque eu estou monitorando a entrada I0.0. A minha entrada I00 está nível lógico 0 aqui, vai para nível lógico 1 aqui, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? Ok. Não é quantas vezes. Imagina, se eu colocar 30 vezes a variável I0 dentro do meu programa, eu ter que replicar ela 30 vezes, não faz sentido. Então, uma carta de tempo ela vai trabalhar só uma única vez com as possibilidades das variáveis de entrada. Quem são as entradas aqui? Ó? I00 e 01. E com a variável de saída, que seria, nesse caso, que é 00. Fechou? Beleza, professor. Vamos lá, o que mais? Dúvidas?
Então tá bom. Estou finalizando a gravação. Enquanto a gente vai para os últimos comentários aí, o vídeo vai subindo para vocês poderem acessar ele depois, ok?